Levante e arrumem suas coisas. Vamos, de pé, de pé, de pé. Partículas de História Militar começando para você neste lindo domingo de sol. Tudo bem, Mac? Tudo jóia, saudações cavalarianas, um Partículas de História Militar comemorativo hoje, é isso mesmo? Comemorativo. Para você ter uma ideia, já faz 2 anos que nós estamos nessa delicinha de ficar fazendo podcast toda semana. É tempo, hein? Um pouquinho, né, Mac? É tempo, é mais tempo que a média dos podcasts nacionais aí que... Andei vendo umas estatísticas esses tempos atrás, e infelizmente parece que a maioria dos podcasts, não só no Brasil quanto fora, eles morrem antes do episódio 10. Seja por dificuldade técnica, dificuldade de agenda, falta de empolgação de repente, falta de organização, mas a maioria morre antes do episódio 10. Caceta. Uhum. Bom, a gente começou a fazer o podcast, o CGCast, né? O podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa, né, Mac? Que coisa mais linda esse slogan. Que belezinha. A gente começou a fazer, a gente gravou o CGCast número 1 em 15 de setembro de 2016 e ele só foi ao ar no dia 7 de outubro. Aham. Obviamente, até pela nossa falta de conhecimento de edição, desse monte de coisa, o que a gente ia fazer. De tudo, eu mal sabia que era um podcast na época, inclusive. Eu também. Eu sabia porque eu tinha um amigo fazendo isso, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Uhum. Mas assim, naquele momento, a gente estava num momento de transição do CG, né, Mac? Sim, sem dúvida. A gente saindo dos e-mails, indo para as novas mídias sociais, Facebook, WhatsApp, o cacete. E o podcast foi uma ideia do nosso querido Von Bock, membro do CG, o Daniel Reis, que deu a ideia do CG fazer um podcast sobre história militar. Por que não? Por que não? A gente discute isso, debate isso, eu pelo menos com vocês há 15 anos. Uhum. Na época faziam 13 anos que eu estava no CG e a gente não conhecia essa mídia e a gente começou com o CGCast 1 falando dos 15 anos do 11 de setembro. E é uma dinâmica diferente, porque para situar o nosso ouvinte aí, o CG está ativo desde 98, se não me falha a memória. E durante muitos anos a base dele foi lista de e-mails. Então o pessoal pesquisava, compilava fonte, livro, tal, fazia um resumo e trazia texto para discussão e a gente, né, tinha aquele vai e vem, rebatia, questionava, trazia outros livros, outras fontes e isso andou muito bem durante vários anos. Só Sim. que a velocidade de informação e as novas mídias que foram surgindo geraram essa necessidade de mudar um pouco a dinâmica para não minguar, simplesmente. As pessoas deixaram de ficar na frente do computador para ficar na frente do celular. Isso. Na verdade. Então as discussões, os debates, acalorados inclusive, começaram a minguar no e-mail e a gente foi buscando alternativas. Chegamos colocamos o CG como grupo de e-mail, grupo de Facebook. Uhum. E também o WhatsApp, mas principalmente é o WhatsApp que se movimenta com as discussões de maneira um pouco diferente, né? Ele é muito mais dinâmico. Uhum. Tanto que às vezes você fica aí meio dia sem olhar o WhatsApp, quando você vê tem 238 mensagens. Disso pra frente. Então, isso só de história militar, né? Sem só falar o grupo do Botequim. Uhum. O Botequim 5 estrelas, que é todos os outros assuntos, menos história militar. E que faz bem também. E faz bem, mas a gente voltando pro CGCast 1, cara, o CGCast 1 foi sobre o 15 anos de setembro, do 11 de setembro. A mesa era composta por eu, você e o Fuzileiro, nosso querido Roland Smith, José Antônio Mariano. E começou todo engraçadinho, né? Engraçadinho. A gente tava procurando o nosso jeito, ou a nossa dinâmica de gravar. É verdade. Então, com todo problema que novos podcasters encontram aí, agenda, fechar agenda para todo mundo, conseguir engrenar, porque a gente também acostumado a conversar muito por e-mail ou pela mídia digital, de repente abrir microfone e começar a conversar direto. Então, Exatamente. Ou você prepara o negócio antes ali, tem um roteirinho com o assunto, o negócio, ou ter que começar a puxar de memória. Então, era bem comum no início
aquelas pausas de tá, e agora? Esqueci o que eu ia falar. Não, e tem mais uma outra coisa, né? O pessoal queria que a gente fizesse direto no vídeo. Sim, Vocês sim. estão malucos botar essas caras feias no vídeo, gente. Já basta aparecer a fotinho lá no YouTube quando a gente tá falando, né? Na edição do YouTube, a gente começou podcast só via agregador, só via celular, aí a gente foi pro YouTube, começou a colocar imagem, né? Isso, Para é ajudar relativamente recente também, essa Sim, edição com relativamente imagem. recente, né? A gente começou com um podcast, 1 hora e meia de podcast. Depois a gente entendeu que a gente precisava de um formato um pouco menor, né, Mac? Isso. Que aí surgiu Partículas de História Militar. E nesse meio tempo, o que mais me impressiona, na verdade, é que você ouve aquele primeiro, o segundo, o quinto, o 10º, e você vê a evolução da edição. Porque o primeiro CGCast em matéria de edição é uma merda. É uma Edição merda. dinâmica, interatividade. Ouvinte, vai lá no CGCast 1, dá uma ouvidinha. Não precisa ouvir tudo, não. Não precisa ouvir tudo, não. Não. Mas os A gente nheques da gosta cadeira de do você. Smith, o cachorro latindo, não sabia como tirar esses efeitos, não sabia como melhorar o som. Uhum. Tudo feito na bucha, né, cara? Tudo feito na bucha, praticamente sem edição, basicamente só cortando silêncio, aqueles trechos de silêncio ou de gagueira extrema. E é isso, gera necessidade, a gente foi tendo essa necessidade de melhorar em qualidade. Então vamos ver, eu vi dezenas de horas de tutoriais no YouTube do Audacity, dezenas de horas, talvez centenas de horas. E melhoria de som, e como melhorar a captação, e li livros sobre podcast, e você fez a mesma coisa por aí também, procurou um monte de... É uma procura constante, não parou ainda, eu assino um monte Não de parou. de canal no A YouTube. gente acabou de agregar o Adobe Audition, né? Nossa, Pro nosso. E a diferença é gigantesca pro Audacity, né? O Audacity é uma ferramenta um pouco mais simples. Mas o Audition, ele exige que você tenha mais conhecimento para você poder fazer isso. Tanto que agora, quem fazia as edições era eu. Agora vocês vão ver uma melhora muito grande, que quem está fazendo as edições é o Mac. A gente Então, tá alternando legal as edições. Né? Então o Mac tem feito... Não, você tem feito as últimas edições e ficou excelente. Mas essa coisa de você crescer, né? De você ir aprendendo... a gente também não fez isso só sozinho, a gente teve ajuda, né? Muita. A gente teve ajuda, uma das ajudas é do meu amigo Ale Bonfá, que é do time do Série Maníacos, junto com o Michel Aroca, junto com o Bruno Clemente. O lenhador satânico do Derivado Cast. É, o podcaster mais sexy do Brasil. Com certeza, com certeza. E o bumbum mais macio de Campinas. Bumbum mais macio de Campinas. E ele, inclusive, deu muitas dicas, ajudou muito. Fez muito jabá na faixa pra gente, lá no Derivados, nos podcasts Série Maníacos. Então, olha, um beijão, obrigado pela ajuda, obrigado pela força. Tem o projeto conjunto do Pod of Wars. E depois ainda estamos fazendo o Pod of War junto, fazendo a ligação uma das séries entre... mais acessadas nossas, inclusive, aqui. Sim, fazendo o link entre séries e filmes e a realidade da história militar. Perfeitamente. Então, o que é plausível e o que não é plausível dentro daquela obra cinematográfica. Aliás, por conta de vocês dois, do episódio de Dunkirk, essa semana eu mandei vir da Amazon um livro, tá? Olha que maravilha. Olha que tá vindo essa semana que vem e deve chegar aqui em casa já. Muito bom. Então, a ler foi um grande ajuda. E os outros amigos meus, que são consumidores vorazes ou não de podcasts, todos eles pegaram um tempinho e ouviram os podcasts e deram sugestões e trouxeram críticas e excelente. Então, eu não vou falar os nomes completos aqui, mas Marcelão, Gadioli, o Primo, Jabinha, o Dé, cara, todos eles, se eu esqueci alguém, desculpa, mas todos eles vieram e falaram bastante, deram dicas, deram sugestões, então sempre torcendo para que a gente continuasse fazendo, né? Isso aqui é um hobby para nós, a gente não ganha dinheiro com isso, na verdade a gente só gasta. Bah.
dinheiro com isso. Mas é divertidíssimo. Vocês não têm ideia como é divertido É muito fazer legal. a pesquisa e fazer o próprio podcast. Até porque, além da diversão, reacendeu muito desse negócio de estar sempre lendo e sempre pesquisando. A quantidade de coisa que eu aprendi, o volume de informação que eu aprendi nos últimos 2 anos, em função de preparação de pauta ou de estudo para pauta que o Smith, o Simmons, o Paulus fizeram, que não adianta a gente abraçar o assunto e ir seco, né? A gente acaba, por mais que não seja a gente falando, a gente tem que estar mais ou menos com algum conhecimento em dia para não ficar Tem que voando ter. na discussão. Exatamente. Então, a E eu ainda quantidade de tenho. coisa que eu li, que eu não sabia nada, assim. Pô, muito legal, muito bom. Eu ainda tenho uma vantagem, porque como host, né? Como uma pessoa que tenta dar a direção para o podcast, né? E não perder o ritmo, eu nem preciso estudar tanto. Sim. Mas a gente estuda pelo prazer mesmo Mas de tu ler, manja pra caramba do de troço aprender. também, né? Não, manjo nada, cara. Pô. Tem uns nego aí que você sabe que é foda. Mas eu queria aproveitar, vamos, já que a gente está num podcast de comemoração, a gente não pode deixar de falar do Smith, do Simmons e do Paulus. Sim. Né? O Smith, o Simmons e o Paulus fizeram parte da mesa fixa do CGCast. O Smith durante bastante tempo, depois o Simmons, depois o Paulus. Agora o Paulus, né, é o nosso membro cativo. Isso. E a presença deles é absolutamente fantástica. Não, 3 pessoas com conhecimento muito grande de história militar. 3 pessoas com dinâmicas diferentes para gravar, para expor os conhecimentos. Então, assim, relevem aqueles problemas nossos de edição e de qualidade dos primeiros episódios, mas de repente ouçam aí um dos primeiros com o Smith, que ele desenvolve mais argumentação, depois alguns com o Simmons e agora com o Paulus, vê a dinâmica mesmo de explanação de cada uma dessas pessoas é muito, muito interessante. E nós tivemos vários convidados. Sem dúvida. Nesses 2 anos. E a gente não pode esquecer de nenhum. Né? Então, além do Paulus, do Simmons e do Smith, a gente teve também o Vorbeck, né? Tivemos o Patton. A gente vai falar tudo em nicks do CG, viu, gente? Mas era o Vorbeck, o Patton, o Egon, Albrecht, o Papi, o Rudel, o Otto, o Roosevelt, o Gavin, o Steiner, o Langs, o Wood teve com a gente, o Strache também, rapidamente, mas teve com a gente no CGCast 1, o Zukov, falando de Stalingrado. Boa. E teve também de fora o professor Tito Lívio, que era amigo do Marco Túlio, que fez alguns podcasts excelentes, focados no Oriente, focados especialmente em Rússia e China, que é a especialidade do Tito Livre, que é professor. Hoje ele está lá no sul, lá em Porto Alegre. Então foram muitas pessoas que fizeram parte do CGCast e que trouxeram muita informação, muita coisa boa. E nesses episódios, a gente está aí com 82, acho que são 82 episódios no total, somando CGCast, PHM, um ou outro áudiozinho separado. Eu fiz uma conta por cima, se eu não errei a conta, são 66 horas, 13 minutos, 28 segundos de áudio produzido e publicado. Caceta. Uhum. Claro que deve ter mais umas 20, 25 horas, pelo menos, de corte, de áudio cortado, então. Sim, do que a gente gravou até o que a gente publicou. Publicado são 66 horas, 13 e 28. Mas deve estar batendo perto de umas 90 horas de áudio bruto aí. Teve a mudança, né, do CGCast e aí entramos no PHM para ser mais curtinho. Alguns são mais curtinhos, outros são quase tão longos quanto o CGCast. Às vezes a gente não consegue se ficar quietinho, a gente acaba falando igual um cacete. E aí a gente foi pro YouTube. Começamos a colocar conteúdo no YouTube e o conteúdo ainda estático, né? Só a maioria dos episódios é só uma imagem de fundo, como muitos podcasts nacionais e de fora fazem também, que é só para ter mais uma plataforma para divulgação do áudio. Então tem aquele plano de fundo com as correntes, o logo do CG em cima.
E de uns tempos pra cá também há pedidos de gente que acompanhava, que acompanha, né? Não que acompanhava, que acompanha a gente. A gente começou a colocar aí umas imagens extras, uns bônus pra quem segue a gente aí no YouTube também. Então acho que são, não sei, não cheguei a contar quantos episódios, mas deve ser na faixa de uns 10 já, pelo menos. Sim, deve ser por aí. É, bem ilustradinho e tal. E a gente teve também episódios com assuntos que nós gravamos sugeridos por ouvintes, né? Ah, sim. A gente tem uma lista de pedidos, vira e mexe a gente pergunta pro pessoal. E a gente já conseguiu colocar alguns, como a Segunda Guerra Sino-Japonesa, foi pedido de ouvinte, a Guerra na Síria, Iêmen e alguns outros de atualidades, de situações de agora. Somália também foi pedido de ouvinte. Sim. Que a gente já conseguiu gravar. E ainda não gravados, mas que tá na fila, tá, gente? Pra quem pediu, eu não levantei os nomes, mas eu tenho tudo guardadinho. Uma lista com os top 10 traidores da história militar. O cerco e a batalha de Viena. Um top 5 de last stands, de grandes defesas, de últimos suspiros. E Guerra do Yom Kippur. Um negócio que sempre tem gente pedindo. É Israel. Então a gente já fez Entebbe, a gente já fez Guerra dos 6 Dias, mas tem ainda Yom Kippur, tem mais alguns conflitos, de repente forças especiais de Israel, a gente consegue gravar. Então tem os episódios ainda na fila pra gente fazer essa gravação. Tem, a gente tem várias coisas. Tem sobre a K-47, a gente não fez nenhum ainda. Mais amplo na campanha de bombardeiros da SGM, tem muita coisa, né? Tem um que eu quero gravar em breve, que é sobre a biblioteca portátil de Napoleão Bonaparte. Ele carregava uma mini biblioteca, uns pocketbooks, uma caixinha bem legalzinha, bem bonitinha. E eu quero ver se consigo fazer a seleção desses livros e ver o que Napoleão Bonaparte lia durante a campanha. Então isso eu acho que pode dar um episódio bacaninha aí, se eu conseguir compilar isso em breve no seu agregador, sendo baixado. Teremos aí Biblioteca Portátil de Napoleão. Muito bom. Qual que você mais gostou de fazer, Mac? Cara, os que eu mais gostei de fazer são assuntos que eu tenho pouquíssimo domínio, então que eu tive que ir atrás de ler coisa, de ler livro inteiro às vezes, para ter uns livros mais iniciantes sobre o assunto, para poder ter algum domínio. Então, CGCast e PHM sobre a Guerra Civil Americana, eu achei muito legal fazer esses episódios. Os de Guerra Naval, tanto esse mais recente, Guerra Naval no Sul do Mundo com Langsdorff, quanto os... Putz, eu acho que é o 5. Se não me engano é o 5. Sobre o Geben e o Breslau. Também, achei bem legal, bem bacana. E a série sobre Primeira Guerra Mundial. Esse eu já tinha algum conhecimento, mas a série ficou muito legal. Então, para quem quer saber um pouco mais sobre a Primeira Guerra, a gente tem aí, acho que são 5 episódios que ficaram muito bons. Então, início ali, a fervura da guerra, movimentação no fronte oeste, são 2 episódios, acho, fronte leste e consequências da guerra. Ficou muito legal. Ficou muito bom. E tu? O que tu gostou? Cara, o Goeben e Breslau eu gostei bastante também. Aliás, a gente até esqueceu de comentar, foi o Von Lieb que fez com a gente o Goeben e Breslau. Boa, tem tempinho já esse, hein? Tem, cara, tem um tempão, na verdade. Aliás, esse se a gente foi de novembro de 2016. Desculpa. Se a gente esqueceu de mais alguém, desculpa, mas foi foi bem legal. Foi um dos que eu mais gostei de gravar, apesar das dificuldades técnicas ainda da época. Ah, tem muita, né? Quando a gente coloca alguém de fora, porque eu e você, a gente prepara uma estrutura aqui, né? Uhum. O convidado, obviamente, não tem nenhuma obrigação de preparar estrutura nenhuma, então às vezes a gente tem que lidar com uma situação de que o som não tá muito bom, tá pegando muito clique de fundo, muita sujeira, mas é sempre, quando a gente tem um convidado, é sempre fantástico. Mas o que eu mais gostei de fazer foi o CGCast número 6.
que é o CGCast do EN de Campinas. Foi E deu gravado. alteração esse SejaCast também, hein? Não, esse foi divertido de gravar, porque nós gravamos ao vivo com o pessoal no estúdio aqui em Campinas, no Stage Records, com todo mundo junto. A gente ainda tentou colocar o Smith via Skype, acabou não dando certo. E teve cantoria, teve dancinha. Foi fantástico isso daí, cara. Esse entrou na minha... Eu fiz uma listinha aqui dos episódios especiais que deram algum tipo de alteração. O que você chama de alteração, Mac? Esse do Especial Campinas foi um fantástico, porque quem tava com o grosso da pauta mesmo programado era o Smith, que não conseguiu entrar. Né? Então a gente tava com uma estrutura de estúdio foda, um negócio todo organizado, todo mundo em círculo, com microfones profissionais com o negócio, e daí a gente olhou um pra cara do outro e falou, e aí? Aí o Smith não entrou, vamos fazer nós mesmos esse negócio. E a gente acabou fazendo o episódio, ficou bem divertido. Um outro que deu um pouquinho de alteração em comentários, até por e-mail, foi o sobre crimes de guerra japoneses, PHM-35, que é um episódio mais chatinho, mais pesadinho, um assunto mais delicado. Sim. E o Queda de Roma, né, que a gente gravou acho que 3 vezes, ele morreu às 3 e a gente desistiu dele por enquanto. O falecido Queda de Roma. Vai, descanse em paz aí, por enquanto larguei de mão. E uma das coisas legais do SejaCast é o Curiosidades da História Militar. E tem 2 que eu acho fantásticos. Primeiro é o do SejaCast 2, que é a história de 5 oficiais e mais o cinegrafista do Exército Americano, que foram colocados no ground zero de uma explosão nuclear. A explosão foi atmosférica, tá? Ela foi de altitude, não foi uma explosão no chão mesmo, não foi uma explosão de impacto. E os caras ficaram embaixo da explosão para mostrar que não tem problema. Todos eles né? Voluntários, menos o fotógrafo. Todos eles voluntários, menos o fotógrafo. Tem notícias de todos eles no pós, né? Como foi a vida deles depois, menos do fotógrafo, do cinegrafista. Então, fantástico. Esse é os 5 malucos no Ground Zero, tá no SejaCast 2, dá uma aparecida lá para ouvir. E também outro que eu achei muito curioso no SejaCast 5, que foi o SejaCast do Gobinho do Breslau, que são as embarcações de cimento. Ah, sim, sim. E é estranhíssimo a gente pensar em barco com casco de cimento. Mas é o que tínhamos pra época, o que temos pra hoje. Sim. Aliás, o SejaCast 5 foi Midway e Golfo de Leyte. Boa, bem lembrado. E que tinha exatamente a construção desses... Que faltavam materiais, né? De madeira, papel, faltava no meio da Segunda Guerra Mundial. E ele fez aplicação de cimento sobre malha de metal. E aí tem, inclusive, o videozinho do Concrete Boat. Isso. E dá um pulinho depois no SejaCast pra ouvir, porque são os 2 mais interessantes, mais legais. É legal. E agora, nessas novas dinâmicas que a gente está querendo aí para os episódios, a gente vai redirecionar o Curiosidades Militares para o PHM, para tentar voltar com aquela ideia nossa de episódios um pouco mais curtos, mais rápidos, um pouquinho mais leves. Então, as Curiosidades Militares vão ficar para o PHM e a gente vai tentar ir direto para as pautas no CGCast. De Curiosidades Militares que eu acho bacaninhas, cara, entre as várias, o Soviético Morto-Vivo, CGCast 28. Boa. O cara que sumiu no mato e descobriram ele vivo anos depois no Afeganistão. Sim, Afeganistão. Os Feridos Purpurina de 1862, CGCast Feridos 25. Purpurina também, muito bom. O Professor Confucionista com Execução em 9 Camadas, CGCast 34. Esse é recente. Esse é bem recente. E uma das mais intrigantes para mim foi o sujeito que se atirou de um Lancaster a 6.000 metros de altura e sobreviveu ao tombo. Isso foi CGCast 23. Muito o cara que bom. se esparramou e caiu com um jeitinho de 6.000 metros de altura e sobreviveu para contar a história. Que belezinha, não? É legal, é legal. Não é todo dia que alguém cai de 6.000 metros e sobrevive para contar. É verdade. Muito bom. Esse era só um PHM comemorativo sobre o nosso hobby, o nosso trabalho
chame como quiser. Ô, Bu, antes Fazer da o gente podcast. encerrar, cara, tem muita gente Fala, que pergunta querido. pra gente sobre equipamento. O que você usa pra gravar? Cara, eu uso somente um headset Marca, modelo, por favor. de USB, tá? É um Jabra. Hum. É um Jabra, alguma coisa, não me lembro agora especificamente o nome dele. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu tenho facinho aqui, dá pra ver direitinho. É Jabra. É Jabra. Jabra alguma coisa. Que na verdade é um headset de trabalho que eu uso no meu trabalho do dia a dia e que na verdade ele é de muita qualidade porque ele é feito para você fazer reuniões Ah, legal. através do Skype. Então ele não pega tanto ruído de fora, ele fica bem concentrado naquilo que você fala. Então na verdade é a única coisa que eu uso além do notebook. Obviamente o notebook, mas também não precisa ser um notebook top. E é legal você ter uma boa conexão. Nossa, nem me fala. Cabeada, de preferência, para fazer as transmissões. E você, Mac? Eu sei que você já mudou tudo, cara. Eu mudei tudo. Eu comecei Você já mudou tudo, com um computador bem mais ou menos, uma internet com um modem Wi-Fi da Oi de 2 MB que pegava 0,5. Então, muitos cortes de voz, engasgos dos primeiros episódios é por conta disso. Depois eu fui para um headset... Isso eu tinha um headset Logitech bem baratinho na época. Daí eu passei para um headset que ficou durante bastante tempo, até que ele começou a falecer as funções. Foi dando perda. Deus o tenha. Foi dando perda progressiva, assim. Então ele começou a perder qualidade de microfone, começou a perdeu um amplificador e daí ele morreu por completo. Aí eu passei para o microfone, pesquisando um pouco, caí na tentação do tal do microfone condensador, comprei um BM800. Aí depois eu descobri que ele precisava de um negócio chamado Phantom Power. Isso foi pura falta de pesquisa e achar que uma placa de som USB ia me resolver o problema. Aí comprei uma interface de áudio simplesinha, uma Behringer M2, para dar o Phantom Power para ele. E aí, como essa desgraça pega até o som da pulga pulando do outro lado da rua... é tenso. Não, ouvintes, vocês têm que entender o seguinte: a gente grava em casa, a gente não tá num estúdio, né? Ele tá lá em Florianópolis, eu tô em Campinas. Isso. Então o cachorro que late, o carro do gás, o carro do óleo, o carro do supermercado, os pocotós que passeiam para ir na tua casa, todo tipo de som que tiver, ele capta. Sim. Então é muito complicado depois para fazer edição. Você tá conversando e tá lá fora. Óleo. Exatamente. E às vezes não tem como tirar, que tá mesclado na voz ali, e daí já era. Isso, exatamente. E agora, por último, eu comprei microfone Shure, um PGA 48 específico para aplicação de voz, de discurso. Então eu tenho um bracinho articulado na minha mesa, tem microfone, tem um pop filter, tem um negócio um pouquinho mais elaborado aqui. Depois põe a fotinho. Eu sei que você tem a fotinho do teu mini estúdio aí. Vou colocar, porque agora eu continuo com o mesmo notebook, um Lenovo, deve ter uns 7, 8 anos esse Note. Mas agora já tem internet cabeada também. Então, internet cabeada, uma interfacezinha de áudio, um microfone um pouquinho mais legal. Eu tô com um headset Superlux. Não é nenhuma maravilha, mas tem uma qualidade de som bem melhor do que eu tinha antes. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente tá tentando melhorar o áudio aí para a experiência podcastica do nosso ouvinte ficar mais interessante. Exatamente. O meu headset aqui, eu descobri o nome dele, tá? Opa! É um Jabra Bis 2400. Maravilha. Bem campineiro. Maravilha. Um 2400 Jabra Bis. Vamos botar as referências aí para se alguém tiver interesse em adquirir esses equipamentos, a gente fornece links e dá essa liberdade pro pessoal. Aliás, falando em link, também queria agradecer todo mundo que até hoje comprou livros e outras coisas pelos nossos links da Amazon. Tá? Como a gente comentou, a gente não ganha dinheiro nenhum com o podcast, a gente faz por amor, por prazer, por gosto de pesquisa e pela paciência de nossas queridas esposas, que abrem mão da gente todo domingo de manhã pra gente poder gravar. Então, elas são parte integrante disso, né? Nossa, muito, muito, muito.
A paciência delas em permitir que a gente tenha esse hobby, essa encheção de saco, né? Porque eu tô na minha sala, pra você ter uma ideia. Então minha esposa não pode estar aqui assistindo televisão também. Exato. Então ela abre um pouquinho o tempo dela para poder fazer esse trabalho. Obrigado, mozão. E isso aí, um abraço para elas, porque é isso. E toda a dinâmica do final de semana, programação, vamos em tal lugar, vamos fazer um passeiozinho. Tá, mas domingo tem gravação, né? Isso, exatamente. Domingo tem gravação. Exatamente. Então, peraí, vamos marcar alguma coisa para domingo depois da gravação. Depois da gravação. Ó, a gente tá gravando 11h33 pelo meu relógio aqui. Pelo meu também. Podia ter saído para almoçar, podia tá fazendo almoço, alguma coisa lá embaixo. Estamos gravando, estamos fazendo no nosso aqui. E é isso, é um pouquinho de doação todo dia. E voltando, amarrando ali com o que eu tava falando da Amazon. Então, cada livro que é comprado, cada outra coisa que é comprada, desde que a pessoa entre na Amazon pelo nosso link, é uma ajudinha para manutenção do site. Então, nada dessa verba é usada para equipamento. Então, o teu headset é o teu headset comprado com o teu dinheiro para o teu trabalho. Meu equipamento aqui, tudo investimento próprio. Então, nada disso que vem via Amazon é para esse tipo de coisa. Então, se a gente está com o site, se a gente está vendo aí melhorias para o nosso site, para divulgação, de repente, uma contratação curso de edição, né? Curso de edição, exatamente. Curso de edição pela Udemy que a gente está fazendo. Então, é tudo... Mas tudo isso ajuda. Então, se forem comprar alguma coisa, entrem pelo nosso link lá, que a gente agradece. Cada comissãozinha faz bem para a manutenção do Clube de Generais. É muito bom. Então tá bom, Mac. Bom, para desespero de você, meu caro ouvinte, a gente vai continuar fazendo podcast. Não temos intenção nenhuma de parar. Não temos intenção nenhuma de parar. E lembrando, qualquer sugestão, qualquer reclamação, qualquer xingamento, se você quiser mandar a gente lá pra puta que pariu, não tem problema, pode mandar, a gente entende. Uhum. Tanto nos comentários do YouTube, quanto pelo contato @clubedogenerais.org, pelo facebook.com/Clube dos Generais. Mande o seu e-mailzinho, mande seu pedido de pauta, e a gente vai fazer o possível para atender. É isso aí. Bom, Mac, você, meu companheiro ever de podcast, obrigado. Eu que te agradeço, imagina. Pela tua paciência, pela tua força, pela tua dedicação. Manda um beijo pra Su. Mando sim, pode deixar. Agradeça a ela por deixar você fazer isso também. E a gente se vê no próximo, com certeza. Com certeza. Abração aí pra Patrícia também, pro Binho, pra todo mundo. O Bonfá, se ouvir esse episódio, abraço pra ti também. E seguimos firme. Semana que vem tem mais um. É isso daí. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau.